O multiverso guarda realidades inimagináveis, onde até os mais poderosos titãs podem ser quebrados. Em uma dessas linhas do tempo, Thanos não encontrou um trono vazio em Asgard. Encontrou uma rainha. A morte de Odin não trouxe o Ragnarok do fogo e do tumulto, mas sim o do gelo e do silêncio. Ela, livre de suas correntes, não precisou conquistar Asgard com uma guerra. Ela simplesmente se lembrou de que já era sua. Cada pedra do palácio reconheceu sua verdadeira herdeira. Os dourados e brilhantes salões, outrora banhados pela luz do dia, agora se curvavam ante uma eterna aurora verde e sombria. Os cidadãos asgardianos, acostumados aos séculos de paz de Odin, aprenderam uma nova verdade: a obediência absoluta ou o serviço eterno em seu exército de mortos-vivos. Ela não era uma usurpadora. Era uma força da natureza reassumindo seu lugar. E seu primeiro ato de governo foi usar o Tesseract não para viajar, mas para esticar as sombras de Asgard, tornando o reino ainda mais imponente e inexpugnável. Com a base segura, a ambição de Hela se voltou para os 9 reinos. Em Jotunheim, ela não travou uma batalha. Ofereceu aos gigantes de gelo uma escolha: servidão ou extinção. Líderes orgulhosos se tornaram generais esqueléticos em seu exército. Em Nidavellir, ela paralisou a Forja Estelar não com força bruta, mas com a ameaça de transformar os anões em artesãos eternos, condenados a forjar armas para ela pela eternidade, sem descanso ou morte. Seu poder de necromancia não era apenas uma arma, mas uma ferramenta política e econômica. Enquanto isso, os sussurros começaram a se espalhar pela galáxia. Asgard caiu, diziam alguns. Asgard acordou, né? Corrigiam os mais sábios e temerosos. E esses sussurros, inevitavelmente, chegaram aos ouvidos de um titã. A nave de Thanos pousou em silêncio mortal na ponte Arco-Íris, que agora mais parecia um campo de batalha antigo, petrificado em obsidiana. O titã e sua ordem negra avançaram pelo salão principal, onde cada estátua de reis passados havia sido substituída por efígies da própria Hela, seus rostos de pedra encarando com desdém eterno. Ela não estava no trono. Ela estava de pé diante do vitral central, que agora retratava sua própria coroação, banhada pela luz esverdeada que emanava do Tesseract em sua coroa. Thanos! A voz é um rugido contido, ecoando na vastidão do salão. Asgard caiu mais rápido do que eu previra. Odin ficou fraco em seus anos finais. Ela nem sequer se virou, seu olhar fixo na imagem de vitral. Hela, voz suave, quase conversacional. Odin não ficou fraco, ele ficou sentimental. Acreditou que poder, verdadeiro poder, pudesse ser domesticado com cerimônia e tradição. Um erro comum entre reis que reinam por muito tempo. Finalmente ela se voltou. Seus olhos percorreram a Ordem Negra com desinteresse, antes de se fixarem em Thanos. Thanos, eu não vim para discutir falhas de governança. Vim pelo Tesseract. Hela, um sorriso cortante como uma lâmina. Ah, sim. Sua coleção de pedrinhas brilhantes. Você e tantos outros. Todos obcecados com essas ferramentas, sem jamais entender o poder que já possuem em si mesmos. Ela deu um passo à frente, e as sombras na sala pareciam se esticar em sua direção. Thanos, elas não são ferramentas, são a chave. A chave para salvar o universo de si mesmo. Para impor o equilíbrio. Elsa, um riso seco e vazio ecoa. Equilíbrio? Você fala como um contador, não como um deus. Cortar despesas, reduzir a população. É realmente tão pequena a sua ambição, Titã? Sua expressão endurece. O ar fica mais frio, Hela Conte. Você busca equilibrar a vida, como se ela fosse um prato de escala. Eu entendo a verdade mais profunda. A vida é um incêndio descontrolado, e a única resposta real para um incêndio não é controlá-lo. É apagá-lo completamente, e então usar as cinzas para fertilizar algo novo, algo meu. Thanos, seus punhos se apertam, a manopla brilha fracamente. O sacrifício é necessário. A dor dá significado à vida que resta. Ela, poupe-me de sua filosofia de aldeão. Você mata metade do universo e chama isso de misericórdia. Eu ofereço algo muito mais profundo. Ordem. Uma ordem onde não há rebelião. Porque a desobediência não é punida com a morte, mas com o serviço eterno.
Uma ordem onde cada ser, vivo ou morto, tem um propósito definido por mim. Para sempre. Ela ergue a mão e o Tesseract em sua testa pulsa em uníssono com sua voz. Hela, conte. Você não veio buscar uma pedra, Thanos. Você veio pedir permissão para prosseguir com seu projeto insignificante. E minha resposta é não. Você não é o jardineiro podando o universo. É apenas outra erva daninha, e eu sou a foice. Pausa dramática. O silêncio no salão é absoluto. A música cessa completamente. A única luz vem do brilho pulsante da manopla de Thanos e do brilho constante e frio do Tesseract na coroa de Hela. A Ordem Negra recua um passo instintivamente. Os olhos de Thanos ardem com uma fúria rara. Pela primeira vez, alguém não apenas o desafiava, mas ridicularizava a própria base de sua cruzada. Thanos, então você escolhe ser um obstáculo, e eu trato obstáculos da única maneira que entendem. A manopla brilha intensamente, e o ar no salão começa a tremer com a energia cósmica contida. Ela, no entanto, mantém seu sorriso predatório, como se estivesse exatamente onde queria estar. A batalha não foi um confronto de iguais, mas uma demonstração de dois tipos fundamentais de poder. Irritado pela afronta e pelo desprezo de Hela, Thanos recorreu à única linguagem que ele acreditava ser universal, a força bruta. A joia do poder em sua manopla explodiu em um fulgor roxo ofuscante, concentrando energia suficiente para reduzir um planeta a pó. Ele não a lançou contra Hela diretamente, mas contra a própria estrutura do Salão do Trono, buscando desestabilizar o coração de seu domínio e provar que nada, nem mesmo a morte, poderia resistir à aniquilação total. A investida foi um espetáculo de pura destruição. Um raio de energia violácea, torcido e rugindo como uma fera cósmica, atravessou o salão. No entanto, o que aconteceu a seguir não foi uma explosão, mas uma dissolução. As sombras ao redor de Hela se agitaram como um redemoinho, absorvendo a energia roxa. Em vez de detonar, o poder foi silenciosamente consumido, sua violência transformada em apenas mais uma nuance na paleta de cores sombrias que ela comandava. Ela nem sequer pestanejou. Você empunha a fonte da destruição física suprema e a usa como um martelo, ela comentou, sua voz carregada de um tédio infinito. Previsível. Foi então que a verdadeira lição começou. Hela não contra-atacou com uma força equivalente. Em vez disso, ela demonstrou o abismo conceitual entre eles. Quando Corvus Glaive tentou um ataque furtivo, sua própria lança, a mesma que já havia ferido deuses, se voltou contra ele, não como uma arma, mas como uma extensão de seu corpo, forçando-o a se ajoelhar. Ela havia assumido o controle não da arma, mas da morte que ela carregava. Um princípio que ela personificava completamente. O momento da derrota final de Thanos foi tão humilhante quanto silencioso. Ele, concentrando toda a fúria e o poder da joia em um único e último golpe desesperado, viu Hela erguer uma palma da mão. Um portal de pura escuridão. Um vácuo sem fim se abriu diante dela. O raio roxo, em vez de atingi-la, mergulhou naquele vazio e simplesmente desapareceu. Não houve estrondo, não houve contra-choque. Foi como jogar uma pedra em um oceano sem fundo. A deusa da morte então se materializou a centímetros de seu rosto, seu sussurro mais aterrorizante do que qualquer grito. Você luta para mudar o universo com uma ferramenta que só sabe quebrar. Eu não mudo o universo, Titã. Eu sou uma de suas verdades mais antigas. Você não pode vencer a gravidade. Não pode derrotar o tempo. Seus olhos verdes brilharam como um par de sóis agonizantes. E não pode destruir a morte. A derrota que se apoderou de Thanos não foi a de um guerreiro derrotado, mas a de um filósofo que viu toda a sua tese ser refutada. Ele não foi superado por um poder maior. Foi tornado irrelevante por um princípio fundamental. A joia do poder em sua luva pareceu escurecer. Não por falta de energia, mas por uma profunda e desoladora inadequação. Derrotado não por fraqueza, mas por irrelevância em face de um princípio maior, Thanos se ajoelhou. Não perante Hela, mas perante a compreensão de sua própria derrota. Sua missão era fútil. O equilíbrio que ele buscava era uma ilusão perante o domínio final da morte. Hela não o matou. A morte é um presente que eu concedo quando e onde me apraz, ela disse. Para você darei um castigo pior, a vida.
A vida para testemunhar a consolidação do meu império. Espalhe a palavra. Enquanto o titã recuava, sua determinação quebrada, Hela voltou-se para a vastidão do espaço. Sua conquista não era o fim, mas o começo. Com um pensamento, as sombras de Asgard se estenderam um pouco mais, engolindo uma estrela solitária nas redondezas. O universo aprenderia, ela pensou, que há coisas piores do que a morte aleatória. Há a morte com propósito. E ela tinha muitos propósitos.